Se você chegou aqui querendo saber o que é o score do Serasa, o que é o Bacen e o que é o rating bancário, você está no lugar certo. Saiba que a sua dívida não é só sua, é de muita gente. Então, pessoal, para começar, bora falar um pouquinho sobre o Serasa. O que é o score do Serasa? O score do Serasa é uma métrica de pontuação que o Serasa usa, avaliando suas compras, seus pagamentos, tudo, para entender como é você no cenário de cliente, como é que você arca com suas dívidas, como é que você trabalha com elas. E mais um conjunto de fatores, existem vários fatores que eles vão avaliando para poder entender como é que é você nesse cenário. E tudo isso gera aquela pontuação que você conhece lá. Então, se você cumpre aquilo que o Serasa pede, sua pontuação tem que subir. Se você não cumpre algumas coisas, ou se você faz algumas atitudes que o Serasa entende como não saudáveis para o mercado financeiro, no caso para você como consumidor, ela tende a baixar. Então, sobre o Serasa, o que sobe normalmente score? Pagamento de faturas em dia, o nome, se você comprar no CPF, tudo certinho. Inclusive é interessante comprar no CPF. Sempre que você puder comprar no CPF, compre o CPF para o banco entender que você faz compras e vincular aquelas compras do CPF. Entendeu? Ó, fulano compra, fulano paga. Entendeu? Então, coisas do tipo fazem o seu score subir. Mas o que faz o score baixar? O que faz o score baixar são ações como... Um exemplo que você tem no último vídeo é muito cartão de crédito. Se você possui muito cartão de crédito, começa a abrir muita conta em vários bancos, o Serasa começa a avaliar isso com maus olhos, porque imagine o seguinte, seu salário é um único. Então, se você tem um único salário e você pega e abre conta no banco A, B, C, D, E, ele entende, poxa, você tem um único salário e você está abrindo conta em diversos bancos. Então a chance de você trabalhar com essas contas e se empinar com elas, não conseguir arcar com elas, é grande. Então o Serasa entende que isso é um risco ao seu crédito. Então ele tende a baixar seu score para isso. E aí algumas outras métricas, por exemplo, pagamento em atraso de fatura, são coisas que vão impactando no Serasa. Excesso de consulta. Então quando você começa a tentar fazer muito cartão de crédito, muita coisa do tipo, os bancos tendem a consultar alguns dados seus, apesar que banco não consulta o Serasa, mas o Serasa fica sabendo da consulta do CPF. Mas lojas, simular financiamento de veículo, de moto, disso, daquilo, tudo isso vai impactando no seu Serasa. Então você passa a decair, porque ele entende que você está querendo adquirir dívidas. Então, se você está simulando adquirir muitas dívidas, ele entende que você está correndo risco de crédito, Beleza? Beleza, a gente explicou aqui o que é o Serasa e como funciona o score. A segunda coisa que vem é o Bacen. O que é o Bacen? Bacen basicamente é o Banco Central. O que acontece? Quando você adquire dívidas e você não arca, principalmente dívidas bancárias, você fez um financiamento de imóvel, você fez um financiamento de um carro, você, sei lá, coisas do tipo assim, você deixou de pagar um cartão de crédito por muito tempo, a dívida está muito grande. As instituições financeiras alertam, botam sua dívida no Banco Central. Então seu CPF vai para o Banco Central informando que você tem uma dívida. E aí, volta e meia, surgem aquelas negociações, que também surgem no Serasa, de tipo, você tem uma dívida de 40 mil e você pode quitar ela por 15, por 100 reais, por R$1.000. Surgem essas negociações e você fala, poxa, uma oportunidade. Tem gente que já faz até a compra esperando coisa do tipo, no geral isso é bom? Nem tanto, porque o que acontece? Sua dívida não deixou de existir. O que acontece basicamente se você resolveu fazer um financiamento de um carro e não teve condições de arcar, deixou a dívida lá por muito tempo e com o tempo o banco tentou negociar com você, o banco que fez o financiamento tentou negociar com você, aquela dívida que é de, sei lá, 40 mil, baixou para R$10.000 e você, poxa, uma oportunidade, vou pagar aqui uma dívida de 40 mil por 10 e vou zerar meu nome. Isso não acontece. Na verdade, quando você faz isso, o banco pega esses 10 mil, segura para ela e diz, manda para o Banco Central e diz, fulano, esse CPF aqui me deve 30 mil.
porque você pagou 10, ficou dívida restante. Então, essa dívida sua ainda existe e está lá vinculada ao Banco Central. Então, o Banco Central passa a ter conhecimento de que você é um mau pagador, que você não arca com suas dívidas. E isso impacta diretamente na aquisição de bens para você. No caso, você vai ficar impedido ou ter muita dificuldade de fazer um financiamento imobiliário, financiamento veicular, coisas do tipo que dependam muito sejam dívidas altas e dependam muito do seu nome, né? Então, vale a pena negociar dessa forma? A melhor dica é, se você puder pagar a dívida, ligue para o banco e diga, eu tenho uma dívida X, o banco sabe da sua dívida, conseguimos parcelar em mais vezes, como é que a gente pode fazer, dar uma entrada e parcelar o restante, e pague a dívida integral, porque isso não vai gerar com o Banco Central um problema no seu nome, fazendo com que impacte negativamente o seu score, né, no Banco Central, entendeu? Por exemplo, recentemente eu tentei fazer a aquisição de um apartamento e um dos dados que foi consultado foi meu nome no Banco Central para poder entender se era possível adquirir o financiamento ou não. Então você entende como isso impacta, né, nesse financiamento. Basicamente isso. E o que é o rating? O rating é parecido com isso, é parecido com o Bacen, só que o Bacen é o Banco Central e que os bancos estão vinculados a ele, né, no Brasil. Já o rating, os bancos usam banco a banco a métrica do rating para avaliar como é você no banco, se você pode adquirir crédito, se não pode. Ele tem os parâmetros lá e que às vezes seu rating pode estar baixo, você pode não conseguir aumento de limite, nada disso, e tudo isso tem a ver com rating. Tá certo? Então é basicamente isso. Score do Serasa serve para ver seu nome na praça referente a instituições que queiram lhe fazer vendas. É basicamente isso. O Bacen é o Banco Central, então dívidas que você deixou perder lá, ou pagou com negociação muito baixa, essa dívida vai continuar existindo, mas vai ficar vinculada ao Bacen, impedindo de você ter crédito para aquisição de financiamento ou coisas do tipo. E o rating é parecido, o rating impacta muito na aquisição de limite de crédito, em cartão de crédito, coisas do tipo, tá certo? Basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês, espero ter ajudado no entendimento sobre o assunto. E qualquer dúvida deixa aqui, porque fortalece seu comentário, sua dica, a gente traz um conteúdo melhor para vocês, tá certo?